Semana passada, vocês lembram da mensagem da semana passada? Nós falamos sobre o processo de transformação da borboleta. E como que isso se reflete em nós, né? O ano da transformação. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E como que isso acontece conosco, quando nós éramos lagarta, quando nós entramos em um casulo, quando nós fizemos a força para sair desse casulo, e quando que se vira borboleta, né? E aí até surgiu uma brincadeira no meio dos jovens aí, que nós somos as borboletinhas de Jesus, e começaram a tirar sarro e tal, virou uma brincadeira saudável. Mas, apesar de tudo isso, Deus ele continua falando. E a Beth, ela teve uma experiência bem bacana nessa semana, e eu pedi para ela compartilhar um pouquinho com a gente aqui, tá ligado? Graça e paz, igreja. Assim, no longo, né, da minha caminhada com Cristo, acho que não só comigo, há experiências que nós passamos que, às vezes a gente vem para o culto, ouve a palavra, aí a gente assiste um programa, uma mensagem e fala a mesma coisa, e às vezes a gente lê um livro e fala a mesma coisa, né? E Apocalipse diz, né, quando a carta para as igrejas, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito fala à igreja, né? E Cristo é a cabeça, o cabeça da igreja. Então eu vejo assim que o cabeça instrui a igreja sobre a face da terra e fala a mesma linguagem, né? E aí eu estou fazendo um devocional todo dia, o pão diário e o manancial no deserto. E o pastor ministrou sobre o casulo, sobre todo esse processo, e na segunda-feira eu fiz só o pão diário, não fiz, dia 8, o manancial no deserto. Aí na terça-feira, dia 9, eu fiz o pão diário, e depois eu fui fazer o devocional do manancial deserto, e eu fiquei maravilhada com a confirmação que Deus falou, a mensagem, e mandei para o pastor, ainda falei, só me resta dizer, fala Deus. E ele pediu que eu compartilhasse com a igreja hoje, então eu vou compartilhar com a igreja a mensagem do dia 9, um dia depois, né, no segundo dia depois que o pastor ministrou. O versículo usado para essa mensagem foi Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O autor diz: há um fato curioso a respeito da mariposa imperial. Ela sai do casulo por uma abertura que nos parece pequena demais para o seu corpo. E interessante, não deixa vestígio de sua passagem. Um casulo vazio é tão perfeito como um casulo ocupado. Vim a saber que, segundo se supõe, a exígua abertura desse casulo é uma provisão da natureza para forçar a circulação das asas da mariposa. Asas que, ao tempo da eclosão, são menores que a de outros insetos congêneres. Certa vez, guardei por bom tempo um desses casulos, que tem interessante forma cilíndrica. Estava ocupado. Eu anelava por ver chegar o dia da saída do inseto. Finalmente, o dia esperado chegou, e lá fiquei eu uma manhã inteira interrompendo a todo momento o meu serviço para observar a trabalhosa saída da mariposa. Mas, ao meu entender, aquela saída estava trabalhosa demais. Pensei que talvez fosse por ter o casulo ficado tanto tempo fora do seu habitat, quem sabe se em condições desfavoráveis. Podia ser que suas fibras se tivessem ressecado ou enrijecido, e agora o pobre inseto não teria condições de sair dali. Depois de muito pensar, arvorando-me em mais sábio e compassivo do que o seu Criador, resolvi dar-lhe uma pequena ajuda. Tomei uma tesoura e dei um pique no fiozinho que lhe embaraçava a saída. Pronto.
Sem mais dificuldade, ali saiu a mariposa, arrastando um corpo enrijecido. Fiquei atento e curioso para ver a explosão de suas asas encolhidas, o que é um espetáculo admirável aos olhos do observador. Olhava curiosamente aqueles minúsculos pontos coloridos, ansioso por vê-los dilatarem-se, formando um desenho que fazem da mariposa imperial a mais bela da sua espécie. Mas nada, o fenômeno nunca se deu. Em minha pressa de ver um inseto em liberdade, eu havia, sem saber, impedido que se completasse o laborioso processo que estimularia a circulação nos minúsculos vasos de suas asas. E a minha mariposa, criada para voar livremente pelos ares, atravessou sua curta existência, arrastando um corpo disforme, com asas atrofiadas. Muitas e muitas vezes tenho me lembrado dessa mariposa quando observo, com olhos compassivos, pessoas que estão se debatendo em meio a sofrimento, angústias e dores. Eu, de bom grado, lhes cortaria a disciplina e daria liberdade. Homens sem visão. Qual dessas dores poderia sem dano ser poupada? A perfeita visão, o perfeito amor que deseja a perfeição do seu objeto, não recua por uma fraqueza sentimental diante do sofrimento presente e transitório. O amor do nosso Pai é muito verdadeiro para fraquejar, porque Ele ama os seus filhos, Ele os corrige, a fim de fazê-los participantes da sua santidade. Com esse glorioso fim em vista, Ele não nos poupa o pranto, aperfeiçoando-nos através do sofrimento, como seu irmão mais velho. Os filhos de Deus são exercitados na obediência e trazidos à glória através de muitas tribulações. E eu completo com um versículo que é muito fácil dizer para os outros, mas é bem difícil de ouvir. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daquele que ama a Deus e são chamados segundo o propósito. Amém? Amém. Amém, Beth. Obrigado. Aplaudir a Jesus na vida, Beth. O que eu aprendo é que a semelhança dessa pessoa que deu um piquezinho, que cortou o casulo para ajudar aquela mariposa a sair, muitas vezes a minha e a sua ajuda para uma pessoa que está em um momento de dificuldade pode atrasar ou atrofiar a vida daquela pessoa para o resto da vida dela. É necessário, gente, isso tem que cair no nosso coração. É necessário algumas dificuldades na nossa vida, porque parece que elas são formadoras de pessoas fortalecidas. O que aconteceu? Aquela mariposa teve uma facilidade de sair do casulo, mas os minúsculos vasos da asa dela não foi irrigado, não foi fortalecido para que ela pudesse voar conforme ela precisava voar. Então, não se entristeça muito nos momentos de dificuldade da sua vida. Amém? Porque todas as coisas cooperam para o teu bem. E depois que você passa pela situação de dificuldade, que você olha para trás, você fala assim, graças a Deus por aquele tempo que eu passei. No momento que você está, é muito difícil. É verdade ou não é? Mas depois que passa, você dá graças a Deus por ele. Amém? Você está preparado para a palavra de Deus? Eu tenho uma palavra que certamente ela vai tocar o teu coração nessa noite. Quero pedir para você abrir a tua Bíblia. Hoje eu esqueci de passar os versículos para o Jean. Abra a sua Bíblia lá em Mateus 5. Deixa lá aberto em Mateus 5. Certa vez, não sei se isso já aconteceu com você. Deixa eu começar dessa forma a mensagem. Eu terminei todos os afazeres do dia. Como de costume a gente entrega o dia, eu e a Ju, nós oramos. E
apagamos a luz, ficamos conversando às vezes um pouquinho com a luz apagada, depois nos despedimos e dormimos. E no momento que eu virei para dormir, eu escuto no escuro uma coisa batendo no teto. Assim, falei, meu Deus, ela vai me chamar para matar esse bicho. Porque o homem é assim, gente. Pode ter umas 300 moscas dentro do quarto, ele dorme se brincar com a boca aberta, ele não está nem aí, né? Mas a mulher teve um barulhinho de mosca batendo no teto e não teve outra. Veio o meu nome no meio daquela escuridão. Ai, Fábio. Eu falei, poxa vida, vou ter que matar. E aí eu já estava com aquele sono, ter que levantar para matar, e você já levanta para matar mesmo, né? Assassino de moscas. E aí eu falei, acenda a luz aí. Acende a luz porque eu preciso achar essa mosca. E é interessante, porque toda vez que você acende, ela some, né? Ela para em algum lugar que você não sabe onde. E aí você vai mexendo em tudo para achar, porque você quer achar rápido, você quer dormir, você já está com sono. Mas é interessante que para você achar essa mosca, você precisa acender a luz. Imagina se você vai conseguir encontrar essa mosca com a luz acesa. Você encontra? Não. Mas quando você acende a luz, as coisas ficam bem mais fáceis. Sua movimentação pelo quarto fica bem mais fácil. Você não corre o risco de bater o seu dedinho no canto da cama e glorificar a Deus por isso, né? Aleluia, porque quando você bate o dedo no cantinho da cama é isso que você faz, né? Você bate assim, pá, quase quebra o dedo, você fala, aleluia, glória a Deus, é isso que você faz. E a tua movimentação fica muito mais fácil quando você acende a luz. A tua velocidade é outra quando você acende a luz. Fica mais fácil a sua caminhada, facilita a sua vida quando a luz está acesa. Fiquei pensando sobre a luz, querido. Existe alguma glória na luz? Não. Por exemplo, hoje você entrou aqui, você viu pessoas bem arrumadas, bonitas, cheirosas, pastor com o cabelo penteado diferente. Só que você não contemplou a luz. Você não ficou olhando para a luz. A luz, ela é de extrema importância. Mas ela quase nunca é lembrada. Mas ela faz total diferença nos ambientes. Pensando sobre isso, eu vi a primeira menção dessa palavra. Quando Deus ele vê que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face das águas, o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, e disse Deus, qual foi a primeira coisa que Deus disse? Haja luz, para que as coisas ficassem facilitadas, para que a movimentação fosse mais fácil, para que as coisas pudessem ser e vir à luz, e que a gente pudesse enxergar, ver e glorificar a Deus. E me veio essa palavra no meu coração, acenda a luz. Acenda a luz. Eu estou com a pessoa do teu lado assim, falei assim, acenda a luz. Quero ler com você esse verso. Jesus, enquanto ele passou pela terra, ele disse, eu sou a luz do mundo. Lembra que Jesus falou isso? Eu sou a luz do mundo. Aquele que viver em mim não andará em trevas. E depois, passa-se um tempo, ele diz esse versículo que eu quero ler com você, Mateus 5,14. Vamos analisar um pouquinho esse texto. Vocês são a luz de novo, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 15. Vamos até o 16. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ou ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua confiança em nós, obrigado porque o Senhor nos coloca sobre a face da terra para refletir a Tua luz. E Pai, em nome de Jesus, me dá, Senhor, entendimento, me dá clareza no falar, e que cada ouvido aqui, Senhor, seja receptor, Senhor, da Tua palavra, e que cada coração, Senhor, seja
decodificador da tua mensagem de forma específica no coração de cada filho e cada filha do Senhor aqui, de forma que nós venhamos a dar frutos a 100 por 1 através dessa sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Olha só, querido, o que a palavra diz? Ela diz assim, volta lá no verso 14 para mim, Jean, por favor. A palavra diz assim: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Lembra lá do exemplo que eu dei? Para que eu e você pudéssemos achar as moscas que às vezes aparecem na escuridão e nas trevas da nossa vida, nós somos a luz para as pessoas que estão no mundo. E nos lugares onde eu vou, nos lugares onde eu estou, nos lugares onde eu sou convidado a estar, eu sou convidado a ser luz naquele lugar. Eu sou convidado a fazer a diferença naquele lugar. E como que eu faço a diferença? Eu faço a diferença fazendo o quê? Sendo bastante religioso? E aí? É isso? Eu faço a diferença sendo bastante religioso. Queridos, uma coisa que eu tenho percebido, a Bíblia continua dizendo assim, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus ele começa a dar um exemplo de como é que o mundo está enxergando eu e você. Às vezes eu e você queremos ser o agente secreto de Jesus. Ninguém me conhece. Estou escondido aqui no meu trabalho. Ninguém sabe que eu sou de Jesus. Ninguém pode esconder uma cidade que está sobre um monte. No caso aqui, querido, a ilustração que Jesus está falando, ele está falando que o monte é o próprio Deus e que você é a cidade. Por mais que você tente se esconder, você não consegue. As pessoas estão olhando para você. E elas estão esperando que essa luz ilumine. Elas estão esperando que você cumpra o seu propósito. E ele continua dizendo assim, verso 15, falando sobre propósito. Ele diz assim, também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Porque esse não é o propósito da luz. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Esse não é o propósito da luz. O propósito da luz é qual? Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Sabe aquele negócio assim? Uma falsa humildade? Eu só quero a minha porção, a minha boa medida acostumada. Sabe, eu não quero aparecer. E não é disso que Jesus está falando, querido. Muitas vezes, você vai ser convidado a lugares de destaque. Por quê? Para que a sua luz, a luz de Jesus que reflete em você, ilumine toda a casa. A questão é, essa luz está refletindo? Nos lugares onde eu vou, nos lugares onde eu estou, eu consigo ser luz para o mundo? Perceba isso, querido. Eu não estou dizendo, querido, que você vai ter que ser um prefeito da cidade. Eu não estou dizendo que você vai ter que ser tem que ter um cargo e é lá que Deus quer te colocar, porque se você não for de Deus, não é nada disso. Eu quero que você entenda a sua posição em Cristo. E, diferentemente de qual seja a sua posição na terra, seja, um gari, seja um sorveteiro, seja um pedreiro, seja um churrasqueiro, onde você estiver, no lugar aonde Deus colocou, Deus vai te colocar num lugar alto para que as pessoas possam te enxergar. Na verdade, Ele vai te colocar num lugar alto para que as pessoas possam enxergar as boas obras para poder glorificar a Deus. Queridos, nós temos um propósito. Diga isso comigo, propósito. Jesus, Ele deixou isso muito claro. Vocês são a luz do mundo. Não tentem se esconder, porque se vocês tentarem se esconder, é utopia tentar se esconder. É como se você tivesse com um uniforme e todo mundo soubesse que você é luz do mundo.
E você, como luz do mundo, não está iluminando os lugares onde você vai? Você na sua escola, você não ilumina os lugares onde você está? Você no teu trabalho, você não ilumina o lugar onde você está? Você na sua família, com seus familiares, você não ilumina esse lugar? As pessoas não glorificam a Deus através das suas atitudes, nos lugares onde você está? Olha só o que diz, querido, a palavra de Deus, em Lucas 11:35. Coloca aqui para nós, Jean. Lucas 11:35. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Olha que coisa forte, querido. Quer dizer que existe uma luz em mim, mas eu tenho que cuidar para que essa luz em mim, ela não seja o quê? Trevas. Ele não está falando que Jesus vai cuidar disso, querido. Ele está falando que é para eu cuidar disso. Eu tenho que cuidar disso. As minhas atitudes, querido, as minhas condutas, elas podem transformar a luz que foi colocada em mim, para que eu possa iluminar os lugares, em um instrumento de trevas. Forte, forte isso. Mas quando nós somos a luz, querido, somos a luz e temos a consciência de que nós somos a luz, nós começamos a encontrar algumas moscas. E eu quero falar hoje só de duas moscas. Duas moscas que nós encontramos, que são coisas pequenas, insignificantes, mas que podem sim tirar o nosso sono, podem sim atrapalhar o nosso descanso e comprometer o nosso bem-estar de um dia inteiro, podem comprometer a nossa vida. Uma única e insignificante mosca. Se você não mata essa mosca, se você não tem consciência de que ela é sua pior inimiga naquela noite, você não mata ela, ela não te deixa dormir. Você alguma vez aqui já foi para algum lugar onde tinha muito pernilongo, que não deixava você dormir e tal? Você não queria resolver aquilo? Tem coisas, querido, em nós que são muito insignificantes e que muitas vezes nós estamos nos acostumando a viver com essas moscas. E essas moscas têm trazido cansaço, fadiga para nós e para a nossa família. E eu quero te levar a um pensamento sobre isso aí. Abra sua Bíblia lá comigo em Eclesiastes 10, a partir do verso 1. E nós vamos analisar 4 versículos aí. Olha lá o que diz. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Olha isso, gente. Vamos analisar esse aqui primeiro. Ele está falando sobre uma mosca aqui. Uma mosca que veio e sentou em um lugar que não deveria sentar. Quando a gente para analisar, quando a gente para pensar sobre o processo que é feito para concluir um perfume, você já parou para pensar nisso? Provavelmente as mulheres aí já, né? Mas a gente está falando aqui, às vezes, de trabalho de uma década. Às vezes a gente está falando de um trabalho de uma geração. Imagine que isso aqui é o vidro de perfume. Aqui, o seu avô começou a cultivar a terra, começou a trabalhar a terra. Juntamente com o teu pai, pequenininho, foi lá, começaram a plantar as flores e todas as especiarias que vinham a dar a essência. Depois, vieram lá os seus tios, vieram lá os seus parentes, e começaram a trabalhar e fazer a captação, a colheita daquilo, e é um trabalho de geração, um trabalho de anos, até chegar a um ponto de estratizar tudo aquilo em uma coisa só, encontrar a essência para poder fazer o perfume. E agora, ponto de fechar o perfume, chegou um ponto de selar aquilo, chegou o final de uma coisa, você deu uma moscada, e a mosquinha entrou lá, pum, entrou.
fechou o perfume. A pergunta que não quer calar é: ele deixou de ser perfume? Mas ele perdeu o propósito? Perdeu. Porque a Bíblia diz assim, ó, assim como a mosca morta produz um mau cheiro e estraga um perfume. Queridos, uma mosca, algo pequeno, algo insignificante, que entra em um lugar que não deveria entrar, traz estrago e mau cheiro. Coisa pequena. Queridos, o crente, ele não tropeça em pedra grande, ele tropeça em pedra pequena. E assim é com as moscas da vida. E nós temos que acender a luz. Hoje eu quero ser luz para a tua vida, porque eu creio que você vai ser luz para o mundo, para clarear essas moscas para as outras pessoas. Olha só, ele faz uma comparação, Salomão faz uma comparação. Também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Pense nisso, querido. Uma vida toda em sabedoria e em honra. Sabedoria, honra. Sabedoria, honra. Sabedoria, honra. Sabedoria, mosca. Entrou a insensatez. A insensatez, querido. A insensatez, a semelhança da mosca que entra num perfume, pode estragar a decorrência de uma vida toda vivida em sabedoria e em honra. Poxa, sempre foi uma pessoa que teve sabedoria, sempre teve honra, mas no final da conclusão daquilo, deixou entrar uma mosca. Como que isso acontece, querido? O duro de uma vida de trabalho não é o trabalho, é o retrabalho. Porque aí você imagina, chegou até aqui e deixou a mosca entrar. A mosca entrou. E agora? O duro não foi o trabalho. Sabe o que vai ser duro agora? Vai ser o retrabalho. Vai ter que começar tudo de novo. Uma vez, querido, que eu permiti que a insensatez ela alcançasse as minhas condutas, e eu permiti agir em insensatez, pronto. Veio uma marca da minha vida e eu tenho que começar tudo de novo. Tudo de novo. É assim que acontece. Sabe aquele dia que você acorda, tô de mal com a vida, tô de lua, bati o dedinho no cantinho da cama, meu dia tá terrível. Você vem vivendo uma vida de sabedoria, honra, sabedoria, honra, sabedoria, honra, sabedoria, honra, agora você acordou de mau humor. E você vai permitir que a insensatez alcance a sua vida. Você está prestes a começar um retrabalho. Pessoas que às vezes confiaram em você uma vida toda e viam em você uma pessoa de confiança, uma pessoa de honra, uma pessoa sábia. Agora, por causa daquela ação de insensatez, aquela explosão de ira que você deu no teu trabalho, aquele palavrão que você soltou na tua casa, poxa, uma pessoa de sabedoria e honra deixou-se agir pela insensatez. Diga assim comigo, a insensatez é uma mosca. E ela é minha inimiga. A insensatez, querido, é uma mosca e ela é minha inimiga. Quando eu não estou disposto a reconhecer essa mosca como uma minha inimiga, por mais que eu seja uma pessoa sábia no trabalho, eu seja uma pessoa sábia nas minhas relações, na minha casa, os meus parentes, eles sabem que eu sou um engolidor de mosca. A Bíblia diz, querido, que aqueles que esperam no Senhor voarão altos como águia. Não estou falando direito o versículo. Asas como águia. A Bíblia compara eu e você como o quê? Águia. Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, vê eu e você como águias. Águias não comem mosquitos, elas devoram serpentes. Então você não está aqui para ficar brigando com mosquito.
Mosquito é feito para você matar e continuar a sua caminhada. Só que a insensatez, sabe, essa infantilidade que vem lá da nossa infância, ela vive nos acompanhando, andando lado a lado com a gente, esperando a vez dela entrar na cena e queimar o nosso filme. E são as nossas condutas que fazem isso, as nossas respostas que fazem isso, as nossas reações que fazem isso. Eu deixo a insensatez falar mais alto do que a sabedoria e a honra. Salomão, um dos homens mais sábios que pisou sobre a face da terra depois de Jesus, ele diz: a insensatez é uma mosca. Versículo 2 diz assim: o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Verso 3. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo, ou pode ser o insensato aqui, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um insensato. A Bíblia compara, querido, falando que existiam 2 homens que construíram suas casas. Diz que um construiu a casa sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Ele diz que o sensato ele construiu sobre a rocha. Sabe o que quer dizer construir uma casa sobre a rocha? É ralar. É difícil, é arduoso construir uma casa sobre a rocha. Fala de que o fundamento, o começo da construção dessa casa, eu quero dizer, o começo da construção desse relacionamento, o começo das coisas vai ser muito mais difícil do que o insensato. O insensato, ele quer uma areia, ele quer um começo fácil. Ele quer as coisas de mão beijada. Ele quer um livrinho de cola. Você já viu o livrinho de cola dos crentes? O cara lá teve anos de experiência e ele quer passar um bizu para você. Chegue aonde eu cheguei, sem passar pelo que eu passei em 10 passos. Aí coloca o livro lá para vender. Isso é cola. Isso é a vida dele. Eu não preciso comprar livro de cola. Eu não preciso receber bizu das pessoas nas minhas dificuldades. Por quê? Eu preciso sair do casulo sozinho em algumas coisas. Com a minha família, com a minha casa, com as minhas finanças, com as minhas relações, os meus relacionamentos, com a minha mulher, com os meus filhos, com a minha mãe, com o meu pai. Eu preciso, isso aqui é arduoso, isso aqui é penoso, isso aqui não é fácil no começo. Quem aqui está me escutando? E está se identificando? É difícil, querido. Construir uma casa sobre a rocha é difícil, só que ele está dizendo que essa pessoa é sensata. Ela chegou aqui, ela pôs o pé na rocha e ela falou assim: eu não vou sair daqui, porque aqui vai ser a minha casa. O que o tolo faz? O que o insensato faz? Ele abandona um casamento, porque está difícil. Ele abandona um serviço, porque está difícil. Está difícil, o começo está muito difícil. Então vem para cá. Aqui está muito mais fácil. E a hora que começar a cavar, eu vou começar a chegar na pedra, né, nas pedrinhas britas, vou começar a chegar na rocha. A hora que começou a chegar na rocha de novo, o que faz? Vai procurar. E a Bíblia diz, querido, que quando vier o dia mau, quando vier a torrente, quando vier a tempestade, e der contra as 2 casas, qual casa permanece? A casa que passou por dificuldades e permaneceu. Nas suas relações, querido, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, na sua relação entre marido e mulher, em que casa você está? Em que casa você determinou que você vai morar? Na construída na rocha, que é mais difícil, os fundamentos são muito mais penosos de se cavar, ou você está aqui? Se caso não der certo, nós separamos, né? Que lugar que você está? Nas suas relações, nas suas amizades. Não, se pisar na bola comigo. No teu trabalho. O trabalho é difícil. Não. Meu trabalho é muito difícil.
Quero um trabalho mais fácil. Quem aqui está me entendendo? Olha que interessante isso, querido. Mesmo quando anda pelo caminho, agora nós não estamos falando de um insensato, agora nós não estamos falando de uma pessoa que constrói a sua casa sobre areia, que está no mundo. Nós estamos falando em alguém que está no caminho. Olha só, mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age, ou o insensato age, sem o mínimo de bom senso. O que falta às vezes para a maioria das pessoas, querido, é o quê? Bom senso. Bom senso. Isso não se deve fazer. Isso não se deve. Eu não me devo sentar aqui. Eu não devo avançar esse limite. Eu não devo quebrar esses obstáculos. Bom senso. Eu acho que isso aqui não seria bem-vindo para a minha vida. Por quê? A insensatez faz a mosca entrar. E como, querido, que às vezes eu estando no caminho, eu permito ser insensato. Eu compro coisas que eu não preciso para mostrar para pessoas que eu não gosto, sem dinheiro para pagar, pela fé. Aleluia. Comprar um carrão de 120 mil, aleluia, pela fé. Essa pessoa está sendo sensata, querido? Ela não pode pagar, ela precisa daquele carro? Não. Conheço muita gente, querido. Meu pai, ele se frustrou no começo da sua caminhada como pastor. Ele começou a ir em uma igreja evangélica, quase falei o nome, não precisa, e ele começou a fazer a baldeação desse pastor. Era uma outra cidade, ele tem uma Kombi de carregar alunos, e esse pastor começou a andar com ele. E andou 1 mês, 2 meses, 3 meses pagando, ele começou a se tornar amigo do pastor. Falei, que bacana, meu pai, né, se aproximando de um pastor, e tanta dificuldade para ele se converter e tudo mais. Chegou em determinado dia, o pastor chamou meu pai de lado e falou assim: Sosni, o senhor poderia fazer uma notinha a mais aí, um valorzinho a mais para mim? Porque eu tenho que tirar uma notinha lá na igreja, lá eu tiro um pouquinho a mais para mim, né? A música entrou, a luz apagou, meu pai ficou nas trevas. Aquele que deveria acender a luz para o meu pai, por uma conduta de falta de moral, apagou a luz para o meu pai. Então, como que, mesmo estando no caminho, age como um tolo? Quando você faz coisas que você não precisa fazer. Você apaga a luz para as pessoas. Você coloca pessoas em trevas. Ai de ti, se a luz que é em ti são trevas. Ah, vou pedir a conta aqui, vou pedir o acerto. Ah, aleluia. Queridos, isso não é legal. Isso não é certo. Você está pedindo a conta? Saia. Cumpra com as consequências do seu pedido. Não vai pedir acerto, não. E ainda tem coragem de vir falar, pastor, não, está errado. Hoje, graças a Deus, querido, existe uma coisa que surgiu agora a partir de novembro, que você pode pedir a conta e você recebe lá 80% do seu fundo de garantia. Agora tem uns benefícios. Você não precisa entrar no erro, entrar no engano como o mundo vive. Porque para o mundo isso é correto. Você está fraudando o governo. Você está corrompendo o governo. E aí você aponta o dedo para os governantes e fala, eles são corruptos. Como é que você vai falar? Você não tem respaldo para falar. E ainda está apagando a luz para muita gente que te observa. E aí vem de novo a palavra de oferta. Você está disposto a deixar que o zelo da casa do Senhor te consuma? Por causa do zelo, por causa do zelo. As pessoas estão olhando para você, e você, como uma cidade em cima do monte, não pode se esconder. Então, o que mais? Que eu, mesmo estando no caminho, eu ajo de forma insensata. Quando eu caso com quem eu não deveria, pela fé. Pela fé.
casei com quem eu não deveria. Queridos, a família fala, o pai fala, a mãe fala, os amigos estão falando. Não se aliancie com essa pessoa. Não se aliancie com essa. Não pela fé. Insensato. Insensato. Vai ser um engolidor de moscas. E depois, muitas vezes, vai querer colocar na conta de pastores, de líderes, que ninguém te ajuda. Queridos, fique sozinho. Ao invés de ficar engolindo mosca, fecha a boca, para não engolir mosca. Como que a pessoa, mesmo estando no caminho, ela é uma insensata? Ela está na igreja, mas sai com 3, 4 irmãzinhas da igreja. Aleluia. Sou um homem de Deus. Aleluia. Estou orando com as menininhas da igreja. Não, querido. Insensato. Está construindo uma personalidade de alguém que mulher da igreja nenhuma vai querer casar com ele. Ou a mulher da igreja. Porque também existe isso. Mulher da igreja que fica dando em cima de homem casado, pensa que ninguém fica sabendo, né? Pensa que ninguém fica sabendo. Mulheres que estão no caminho, mas agem como insensatas, engolidoras de moscas. Como que mesmo eu estando no caminho, eu ajo como um tolo, como uma pessoa insensata? Como que eu apago a luz para as pessoas? Quando eu ainda vivo em bebedices de bar. Quando eu ainda fico assistindo novelas, uma para cada um, um para o homem e um para a mulher. Fico em bebedice de bar. Pastor, isso é errado assistir novela e beber? Fala para mim um versículo bíblico aí que é errado isso aí. Não existe nenhum versículo bíblico, querido. Nenhum. Mas é uma mosquinha. Porque a pessoa, fala aí para mim, de forma prática, a pessoa que sabe que você vem à igreja, sabe que você é a luz do mundo. Deixa eu falar de novo isso. Você é a luz do mundo. Jesus que falou isso, não sou eu, querido. Jesus falou que você é a luz do mundo. E que você não pode se esconder. Essas pessoas estão olhando para você. E que é uma mosquinha que precisa para estragar todo o perfume e acabar com toda a essência de Cristo que está em você. Aí você abre a sua boca para falar de Jesus e a pessoa fala, mas quem é você? Olha as suas condutas. As pessoas não vão te escutar. A luz que é em ti, ela vai se apagando. E se a luz que é em ti, há trevas, quão grandes trevas serão. Porque ao invés de você conduzir as pessoas para o caminho, ao invés de você conduzir as pessoas para Jesus, você afasta as pessoas do caminho. Você afasta as pessoas da luz. Você afasta as pessoas da igreja. É ou não é? Fala para mim se é verdade ou não. Mas é novela, pastor. O que tem a ver uma novela? A novela, querido, é um discipulado, é um formador de pensamento. Quantas vezes, querido, muitas vezes até assistindo um seriado, que muitas vezes até parece com novela, eu tenho que ficar muito atento, porque daqui a pouco tem uma mulher lá que está ficando com um homem casado, e eles têm um dom de fazer com que aquela mulher seja tão legalzinha, tão boazinha, que daqui a pouco você começa a torcer para a amante ficar com o marido e separar o casamento. Formador de pensamento. Isso é bíblico? Não. O que tem a ver, pastor? Mosquinha? Você está engolindo isso. Você está engolindo isso. E se você não destruir as mosquinhas, você não tem sono perfeito, você não tem descanso à vontade, teu dia a dia começa a ficar ruim cada vez mais. Mosquinhas. Mosquinhas. Mais alguns. Você fala mal das pessoas pelas costas. Mosquinha, querido. Fofoqueiro, fofoqueira. Né? Antigamente lá na minha terra falava Maria Lavadeira. Maria Lavadeira, porque as Maria que lavava roupa lá, ficava contando a vida dos outros para todo mundo. Queridos, toda pessoa que fala mal de alguém para você, o que ela vai fazer com você na hora que você sair? Se você é alguém que fala mal de alguém pelas costas, o que você vai falar na hora que eu for conversar com você? De mim. É fato, querido. Talvez
Você não fale de mim no momento porque nós estamos bem. Mas vai chegar um dia que vai ficar mal. Pode esperar, querido. Relacionamentos. Você não precisa ter 40 anos nas costas como eu. Se tiver 14 anos de idade, aí você vai saber que relacionamentos são difíceis. Que passam por períodos bons e depois passam por períodos difíceis. Quando passar por períodos difíceis, e eu sei que a cultura é falar mal, quando eu me afastar, o que vai acontecer? Isso é uma mosquinha. Por mais que a pessoa viva em honra e sabedoria, o falar mal, querido, da vida das pessoas é insensatez. E um pouquinho de insensatez acaba com a honra e com a sabedoria. Saiba, querido, fale assim, falar mal das pessoas é uma mosca. Eu ando pelo caminho, mas a minha esposa ou o meu marido, eles não têm prioridade na minha vida. Tolice, insensatez. Como assim? O que tem mais prioridade para você que é casado do que o seu marido ou a sua esposa? Tem gente que coloca um futebol, querido. Teve um que chegou para mim, é até engraçado. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, trabalho a semana inteira, estou com uma criançada lá em casa, eu chego em casa, eu preciso ir para o boteco, pastor. Deixar minha mulher lá à vontade, lá dar uma descansada também, né? A criançada? Ah, seu safado. Por que você não vai pegar as crianças e vai para um parque e deixar a sua mulher descansar? Sabe o que é o safado? Sabe o que é o safado? Existe um monte de crente que está no caminho que é safado, querido. O safado é o que se safa. Está se safando. Vamos ajudar o irmãozinho e tal. Oh, vou me safar aqui. Vamos ajudar fulano aqui. Oh, crente safado, vive se safando. Oh, vai ter aqui, ó, limpeza aqui da igreja aqui. Oh, pastor, não dá para ir. Né? Tem uma sessão de pipoca aí. Chaves lá em casa, não vai dar, se safa, vive se safando. Esse era um sujeito safado, que não tinha prioridade, por mais que esteja no caminho, querido, tem gente que não tem prioridade para sua esposa e nem para o seu marido, fica sempre em segundo plano, e insensato. A última, ele anda no caminho, mas a educação dos seus filhos é algo que não tem importância. Não é algo que se precisa se fazer. Principalmente em lugares públicos. Insensatez. Porque o que acontece? Deixa o texto lá, Jean, por favor. O texto diz assim, ó. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo de bom senso. E mostra o quê? E mostra a todos que não passa de um insensato. Todo mundo sabe, querido. Todo mundo sabe que ele é insensato. É triste, querido, você vê que a pessoa está sendo insensata. Ela não coloca as suas prioridades no lugar. A sua família não é a sua prioridade. Os seus filhos, a educação dos seus filhos não é prioridade. Ele larga quebrando tudo. Não dá, querido. Não dá. Não dá. Você está construindo uma casa sobre a areia. E vai vir o dia mau, vai vir o dia... E como que vai acontecer? O que vai acontecer? Se a educação do meu filho, ela não é prioridade na minha vida, se a minha esposa, ela não é prioridade na minha vida, quando vier o dia mau, e daí? Olha lá o maridão lá, traindo a esposa, não é prioridade para ele, e vive naquela malandragem, aquela safadeza, não tem prioridade para os filhos, de repente vem o dia mau, ele é acometido de uma enfermidade. E aí? Aqueles que são prioridade, que deveria ser prioridades, agora vão cuidar daquele que a vida toda nunca tratou eles como prioridade. E aí o peso, a culpa, a responsabilidade vem sobre a vida daquela pessoa. Então eu não posso andar em insensatez. Não posso andar em insensatez. Insensatez é uma mosca. Então vamos lá para o verso 4, para a gente encerrar. Verso 4 diz assim: se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto.
A tranquilidade evita grandes erros. Olha só, analise comigo o texto. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, preste atenção nisso, querido. Você está trabalhando em um lugar e o patrão levantou em ira contra você, começou a falar forte com você, começou a falar coisas que não deve contra você. Ele está fazendo certo ou está fazendo errado? Pode falar. Certo. Está errado. Fica na dúvida, né? Uma autoridade, ela pode se levantar e falar o que ela quiser para você? Sim ou não? Hã? Não? Do jeito que ela quiser, do jeito que ela bem entende? Não. Pense nisso comigo. A autoridade está errando com você. A autoridade se levantou e começou a exercer autoritarismo e começou a te xingar e falar mal e te detratar e tudo mais. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, o que é para você fazer? Não abandone o seu posto. Porque se eu abandonar o meu posto, o que acontece? A tranquilidade evita grandes erros. Quer dizer que se eu abandono o meu posto de trabalho, no lugar onde Deus me plantou, eu vou cometer um erro muito maior do que o da autoridade. Queridos, preste atenção nisso. Quando você chegar no céu, você vai dar conta do que os outros fizeram para você ou do que você fez com o que os outros fizeram para você? Sobre o que você vai dar conta, querido? Sobre as tuas atitudes ou as atitudes das pessoas que te rodeavam? Tem gente que vai chegar com a lista no céu, né? Já está na fila lá, só aqui esperando, né? Aí chegou na trono branco, daí Deus, tudo bem? Ó, Deus, eu anotei aqui, o senhor viu a mulher que o senhor me deu, né? Pelo amor de Deus, né? A mulher que o senhor me deu era terrível para mim, tive que abandonar, né? Os filhos. Como é que eu ia ajudar os filhos daquele? Ó, outra coisa também. Servicinho terrível que o senhor deu, hein? Você viu o patrão que eu tinha? Você acha que é isso, querido, que nós vamos dar conta no céu? Diante do trono? É sobre isso que nós vamos dar conta? Então, querido, existe, querido, uma mosca aí. A falta de tranquilidade. Diga comigo. Falta de tranquilidade é uma mosca. Você quer resolver as coisas. Você quer o resultado do negócio. Você não está nem aí com o processo das coisas. Você quer o resultado. Meu marido não ajeita, pastor. Sabe de uma coisa? Melhor sozinha do que mal acompanhada, né, pastor? Não sei. É bíblico isso? Qual versículo? Onde é que está na Bíblia isso? Queridos, tranquilidade. 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 Ah, eu quero resolver esse negócio. A pressa é inimiga da? É inimiga da perfeição. Tudo que eu quero resolver logo. Uma vez me ensinaram assim sobre aquelas propagandas lá. É só amanhã, é só amanhã, é só amanhã. Não sei o que lá, você compra. A resposta é? Não. Cara, compra aqui, só tem agora, é o último, isso aqui, compra. Não. Tranquilidade, querido. A tranquilidade, ela me leva para longe dos grandes erros. Diga isso. A tranquilidade me leva para longe dos grandes erros. Aqui ele está dizendo assim, querido, não abandone o seu posto, não abandone o lugar que Deus te colocou. Você imagina quando você chegar no céu, Deus vai falar para você assim, eu coloquei você lá. Quem colocou você lá? O teu patrão que se irou com você? Ou eu coloquei você lá? O lugar que você está, querido. Responde para mim. O lugar que você trabalha hoje, foi você que se colocou lá ou foi Deus que te colocou lá? Se foi Deus que te colocou lá, você vai sair de lá? Sem Ele ter mandado? Sem Ele ter dado uma palavra muito clara para você, não saia daí. Ou saia daí. Você não sai de lá. Aquele é o trabalho que Deus te deu. Essa é a família que Deus te deu. Essa é a esposa que Deus te deu. Você tem convicção de que o marido que você tem, a esposa que você tem, foi Deus que te deu?
Quem acha que não, levanta a mão bem alta. Explica para nós. Sem querer expor ninguém. Vem aqui na frente, senta aqui. Se a esposa que eu tenho a convicção de que Deus me deu, quando é que Deus vai falar para mim assim, ó, larga dela? Fala para mim. Quando vai ser? Se eu tenho a convicção, querido, de que o lugar que eu estou ocupando aqui hoje, nessa igreja, de pastor dessa igreja, foi Deus que me deu, quando é que eu saio daqui? Final do ano passado, recebi 2 propostas de visita. Uma igreja de Madrid e uma igreja de Dallas, no Texas. Meu diretor da escola. Rapaz, Dallas? Se eu for para lá, não volto mais. Como sacerdote? Com passaporte eclesiástico? Ah, não volto mais. Mas o lugar que eu estou, foi Deus que me deu ou foi eu que me coloquei? Porque se Deus me colocou, querido, preste atenção no que eu vou te falar. Preste atenção no que eu vou te falar. No momento de dificuldade, vão vir propostas tentadoras para você sair de lá. O diabo sabe, querido, a hora que ele vem com a bandeja. Ele pode ficar aqui um tempão aqui, ó. O bicho não tem pressa. Te larga lá. A hora que o negócio ferveu para a tua vida, ele vem te apresentar. Opa, servido, um negocinho melhor, uma esposa melhor, um marido sem barriga, aleluia. Saradão. Ele sabe te apresentar as coisas, querido, na hora certa. Se você não tem convicção do que o que você tem, o que você vive, é de Deus, o que você vai fazer? Fala para mim o que você vai fazer, querido. Você vai dar uma experimentada. Certeza. Que é difícil aguentar, querido, a tentação. É difícil aguentar a tentação. Você precisa saber que teu esposo foi o esposo que Deus te deu. Você precisa saber que a esposa que você tem foi Deus que te deu. Porque nos momentos de dificuldade, querido, vai ser apresentado algo melhor para você. E aí, na falta de tranquilidade, você engole uma mosca. Estou acendendo a luz para vocês? Queridos, nós precisamos ser a luz nos lugares onde nós entramos. Precisamos ser a luz. Ninguém, querido, vai atacar você se você não se posicionar como luz. Paulo falava assim, se eu prego a circuncisão, por que o povo ia me atacar? O povo não ia me atacar se eu continuasse pregando o que eles estão acostumados a sempre ouvir. Se eu entro nos ambientes, querido, num ambiente de trabalho, e eu continuo falando a mesma linguagem que o povo lá fala, ninguém vai me atacar. Mas se eu quero mesmo ser luz, nos lugares onde eu vou, as pessoas vão me atacar. Só que, se você é luz, querido, quando as pessoas começarem a entrar em densas trevas, é como um inseto. Ela vai buscar luz nos momentos de dificuldade. E ela vai procurar você. E você vai clarear o caminho para ela. Amém? Queridos, eu acho que chegou assim um tempo de posicionamento, de não abandonar a sua posição como cristão. Você é um cristão, um lugar onde você vai, não abandone a sua posição. Não peça para querer ser alguém que você não é. Você é filho e filha de Deus. Não tente se esconder. Não tem como você se esconder. Não tem como você entrar debaixo de um alqueire. Não tem como você entrar debaixo de um vaso. Não tem como você jogar um lençol inteiro sobre uma cidade. Você não consegue esconder uma cidade. Você é cristão. Você está conseguindo me entender? A gente precisa parar de engolir mosca e precisa acender a luz para que as pessoas não engulam mosca. Amém?